Olá pessoal, professor Arlécio, disciplina de ética, direcionada ao sétimo ano A. Pessoal, alguns alunos perguntaram, ainda estavam com dúvida em relação à diferença entre ética e moral. Então, essa aula, o objetivo dela vai ser diferenciar e dar alguns exemplos da diferença de ética e moral. Então, preste atenção na nossa aula. Essa aula de ética não tem atividade, tá? É só para esclarecimentos. Vamos lá. Para pensarmos nas diferenças entre ética e moral, devemos recorrer primeiro à raiz etimológica dessas palavras, o que quer dizer de onde se originou a palavra ética. Vem do grego ethos, que quer dizer caráter. Ela era utilizada para representar modos de agir de uma pessoa, ou seja, suas ações e comportamentos. Uma variante de ethos, que é ética em grego, né? Era a palavra ethos, que significa costume, e pode ser aplicada a uma sociedade. O termo latino, que designa ethos, significa mores, que é a mesma coisa que moral. Basicamente, ética é o comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta que deve ter aplicabilidade geral. O que isso quer dizer? Que a ética é um comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em normas e leis, diferente da moral, que é baseado em costumes e hábitos de uma sociedade. Ela não é legalizada, não está dentro de um livro, dentro de uma lei. Então, vamos ver a diferença aqui. A moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. A moral, em geral, faz-se de acordo com a cultura de um local, em um determinado espaço de tempo. Então, o que pode ser uma coisa normal aqui no Brasil, pode ser uma coisa diferente em outra nação, em outro estado. Por exemplo, no Brasil, aqui, é normal em questão de você tratar de forma diferente as mulheres, mulher receber menos do que o homem, enquanto que na Inglaterra a maioria, não vamos generalizar, mas o direito dos homens e mulheres é praticamente igual, principalmente em direitos trabalhistas. A moral em geral faz-se de acordo com a cultura de um local em um determinado espaço de tempo. Normalmente, alguns elementos da sociedade influenciam, como religião, o modo de vida da sociedade, o acesso que essa sociedade tem à informação e ao uso que as pessoas têm de determinado informação. A moral normalmente é exposta sobre preceitos e muitas vezes expressa como normas de proibição e permissão. O que isso quer dizer? Ah, não faça isso porque é errado, é imoral. Está enraizado na nossa sociedade, né? São regras, normas de proibição. Não são legalizadas porque é moral, não é ética. E se fosse ética, aí sim estaria instituído em algum livro, em alguma norma, em alguma lei. É comum ouvirmos a frase fulano atentou contra a moral e os bons costumes. Isso porque a moral é uma espécie de norma de conduta social, que indica algo que é certo ou errado naquela sociedade. Devido ao caráter cultural e subjetivo da moral, algo que é permitido em uma determinada moral pode ser proibido em outra. Apesar de várias normas morais repetirem-se, elas são muitas vezes diferentes porque as sociedades construíram diferentes modos de vida. Por exemplo, em uma cultura islâmica é normal você se casar com várias mulheres. Já na nossa cultura brasileira é imoral. Aqui a gente chegou até ser um tempo atrás ser crime, o crime de adultério. Você ser casado e ter outras mulheres ou outros homens. Chegou até a ser crime. Hoje não existe mais. Mas é imoral, porque de acordo com os costumes locais, isso é considerado errado. Quem sabe no futuro ou não
de acordo com a sociedade, de acordo com os tabus que vierem a existir, pode não ser imoral. Aquilo que uma sociedade convenciona como moralmente incorreto pode ser classificado como um tabu. Então, o que é um tabu? É um dilema em que a maioria da sociedade diz que aquilo é errado ou não. Fica aquele dilema, aquele sim ou não, se está certo ou errado, se é bem ou mal. Exemplo de moral. Como o comportamento moral e moldado social é culturalmente, ou seja, os tabus e as permissões morais vão sendo modelados de acordo com o desenvolvimento social dos povos, nesse sentido, vários traços do comportamento humano modificam-se, pois são relativos. Alguns exemplos de moral podem ser encontrados nas seguintes relações: nas normas de conduta em relação ao sexo e à sexualidade. O que isso quer dizer, nesse exemplo? A moral, por sofrer influência de religião, pode tratar o sexo e a sexualidade de diferentes maneiras. Em sociedades politeístas antigas, como a grega e a romana, o celibato não era estimulado, ao menos para os homens, como é nas sociedades ocidentais cristãs que se formaram a partir do crescimento do cristianismo na Idade Média. Como a religião cristã baseia-se nas ideias de pecado original, de que o afastamento dos pecados é necessário para a obtenção da graça divina, a moral incorporou a proibição do sexo para o matrimônio como norma. Outro tabu é a homossexualidade. Também é um tabu nas culturas judaico e cristã e islâmicas. Para lá, o homossexualismo é tratado como um crime. Aqui no Brasil, nem tanto. O que não deve ser, porque a gente deve respeitar, de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Todos são iguais perante a lei e indistintamente da cor, da raça, do sexo ou opção sexual. Mas mesmo assim é tratado como um tabu hoje. Outro tabu que a gente vê em relação à ética e moral é em relação ao tratamento a mulheres. Aqui no Brasil ainda existe muito machismo e essa cultura do machismo hoje é chamada de patriarcado. Patriarcado. O domínio dos homens nas relações sociais com as mulheres é antigo. O que chamamos hoje de patriarcado é a marca desse domínio que durante milênios e até hoje colocou a mulher em posição social inferior. A mulher tem que receber o salário menos do que o homem, sendo que ela trabalha até muito mais. A mulher não pode se reunir, a mulher não pode fazer esse tipo de profissão. Isso é marcas do patriarcado desde os primórdios da sociedade brasileira, não só na brasileira. Há essa diferenciar o tratamento do homem e da mulher. Isso não pode. Um exemplo, se pensarmos que até a década de 1930, as mulheres não votavam na maioria das potências republicanas. E aqui no Brasil não era diferente. Elas foram se conquistando esses direitos aos poucos. Isso é um exemplo de tabu. Outro exemplo de tabu hoje a ética tem um dever de desmascarar, se derrubar esse antigo domínio que subjuga e trata com inferioridade as mulheres. Então, vamos resumir. Moral é o que? Moral são as normas e as regrinhas que estão de acordo com aquela sociedade local durante aquele tempo. Não estão dentro de constituição, não estão dentro de lei, não estão positivadas. Enquanto que a ética é o contrário. Vamos ver o conceito de ética. Ética é o que se diz respeito à ação quando ela é refletida, pensada. A ética preocupa-se com o certo e com o errado, mas não é o conjunto simples de normas de conduta como a moral. Ela é mais complexa. A ética, ela tem que ser o que? Escrita, ela tem que ser positivada. O que é positivada? Está escrita ali em alguma constituição, em alguma lei, em alguma norma. Enquanto que a moral não. Ela é considerada só por aqueles costumes daquela época, por aquele povo. Não está escrito em lei nenhuma. Essa é a diferença.
A ética, ela promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. A ética é, portanto, a reflexão moral da ação. Isso aqui é o sinônimo perfeito. A ética é, portanto, a reflexão moral acerca da ação. É a ética que vai garantir que as ações das pessoas, a correção moral, sendo que muitas vezes uma ação moralmente ética pode não se enquadrar na moral de uma determinada sociedade. Por exemplo, se em um país que segue a lei islâmica uma mulher comete adultério, ela pode ser condenada à morte por apedrejamento. Isso faz parte da moral daquela sociedade, mas não é eticamente correto. Se em uma situação hipotética alguém salva uma mulher prestes a morrer daquela maneira, essa pessoa está atentando contra a moral, mas está agindo certo, de acordo com a ética. Então, se um dia você se deparar com alguma situação, isso aqui, embora seja imoral, mas é ético. Escolha ser ético, porque nesse exemplo aqui você está poupando uma vida. Antes eu ser imoral, eu poupando uma vida, do que ser antiético, do que eu ser moral e antiético, porque eu estou poupando uma vida. Exemplos de ética. Um exemplo da ética que é aquelas normas e regras que estão positivadas em leis, escritas em leis, em regras, normas, regulamentos. Um exemplo dela é respeitar as leis que sejam justas, procurar agir com justiça, não se apropriar indevidamente do que não é seu, não prejudicar os outros, respeitar o convívio social. É assim que a gente garante a harmonia da sociedade. Imagine uma sociedade se não existisse leis, ou se não existisse moral. Seria o caos total. Porque ia prevalecer a lei do mais forte, ia prevalecer a lei de quem manda, a lei de quem age de forma truculenta em relação às outras pessoas. Então, a sociedade, ela exige um regimento, exige leis, exige ética e moral. Elas são sinônimas, porém são muito distintas. Moral, conjunto de regras e normas e costumes que variam de sociedade a cada tempo, a cada época. Ética, conjunto de regras e leis que estão estipuladas em algum caderno, em algum livro, em alguma lei, em alguma norma. Elas são reflexo da moral na sua parte de ação. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, porque alguns alunos perguntam: professor, qual a diferença entre ética e moral? A moral é o quê? A moral é só aquilo que eu penso no meu interior? Ética é o que pensa a sociedade? Essas eram a dúvida dos alunos. Então, eu acho que a partir dessa aula aqui, a gente tem um pouquinho de esclarecimento. Temos exemplos aqui, falamos o que é tabu, o que é dilema, o conceito de ética, o conceito de moral. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.